What about getting started? One more English class. Olá, meus cumprimentos a todos. Que tal começarmos mais uma aula de língua inglesa? So that's Teacher Bruno talking to you, showing something really interesting to be studied. Aqui é o professor Bruno conversando com vocês para poder mostrar assuntos extremamente interessantes a serem estudados desta língua tão bonita, tão importante que é a língua inglesa. So, what about getting started? Vamos lá começar então, galera. Well, for our today's class, we have the two important things to be analyzed. Para a nossa aula de hoje, nós temos dois assuntos bem simples e interessantes a serem analisados. First of all, we have Class 10 Exercises Correction. Primeiro, nós temos aqui a aula 10 com a correção dos seus exercícios. Nós vamos dar uma olhada nos exercícios da aula 10 e realizar as correções. After that, we have lesson 11, personal pronouns. We are going to study the subject and object pronouns. E depois, a grande novidade para a nossa aula de hoje é a respeito da lição 11, em que nós estudamos os pronomes pessoais, que se dividem em dois: os pronomes do tipo sujeito e os pronomes do tipo objeto. We are going to learn lots of things about it. Vamos aprender coisas de montão com tudo isso. So, what about getting started? Let's go! Well, my dear friends, the first thing that we are supposed to study is about the exercise correction according to page 81. A primeira coisa que nós estudamos hoje é fazer a correção da página 81, do exercício de número 3 de nossa aula anterior. Do you remember the most important things that we studied in previous class? Vocês se lembram da nossa matéria, a matéria mais importante que estudamos na aula anterior? Exatamente essa, pessoal, em que nós estudamos sobre o uso de como dar conselho em língua inglesa, como pedir conselho, como dar uma sugestão. E a palavra-chave para aconselhar, para dar uma sugestão, é justamente essa daqui, ó. A palavra should. Should, que significa deveria, é a nossa grande palavra importante para pedir conselho, aconselhar, recomendar. Should, cujo significado é deveria. Aí, na primeira frase, foi necessário o uso do shouldn't, na primeira lacuna, shouldn't, que é o não deveria, ou seja, a forma negativa do should, e depois o should, deveria. No exercício B, a lacuna acaba sendo completada mais uma vez com o uso da palavra should, que é o deveria. No C, na frase C, mais uma vez o uso de should, deveria, uma recomendação afirmativa. Na letra D, o uso de shouldn't, shouldn't, não deveria. Um conselho, uma recomendação negativa. Assim como na letra E, shouldn't, novamente aparecendo, não deveria. E na letra F, nós temos duas situações, duas lacunas a serem completadas. A primeira com shouldn't, não deveria, ou seja, um aconselhamento negativo, e should, deveria, um aconselhamento positivo. Alright? Easy, isn't it? As well as important. Fácil, não é, galera? Assim como bastante importante. Well, what about C, the continuation? Vamos lá na continuação. Okay. The first thing that we study here today is about Calvin and Hobbes. Olha só, o assunto mais importante, inicial, que vemos hoje é a respeito
respeito de Calvin and Hobbes. Olha só, grandes personagens de um estilo textual muito presente em nossa literatura, que é o estilo tirinha, comic strip. Então nós temos aqui as ilustres presenças desses personagens, Calvin and Hobbes. Vamos ver aqui o que nós temos de exemplo a respeito desta tirinha, desta grande personagem, destes grandes personagens, Calvin and Hobbes. Okay, we have here this comic strip. Nós temos aqui, galera, este comic strip. Comic strip é uma tirinha. Uma tirinha é um texto muito curioso, pequeno, curto, de simples entendimento, escrito em vários idiomas, inclusive na língua portuguesa, que tem por finalidade de contar alguma história do dia a dia, uma história do cotidiano, especialmente histórias em que você faz alguma crítica, estabelece alguma ironia, realiza algum apontamento, mas especialmente faz essa crítica, este apontamento de uma maneira reflexiva e engraçada. Sempre o fundo, o recheio de toda esta história, de todo esse tipo de história, é o humor. É falar, apontar algo, refletir sobre algo, mas de uma maneira bem humorada. So let's see the story that we've got here by using Calvin character. Vamos ver o que nós temos aqui de exemplo usando nesta história a personagem Calvin. Olha só o Calvin, o que acontece com ele, como ele manifesta aqui a nossa história. Ele diz assim: Hey Dad, I'm doing a traffic safety poster. Do you have any ideas for a slogan? Ei, papai, eu estou fazendo um pôster sobre cuidados de trânsito. Você tem alguma ideia para um slogan? Aí o pai diz: Sure, cyclists have a right to the road too. You noisy, polluting, inconsiderate maniacs. I hope gas goes up to $8 a gallon. Olha só o que o pai responde. É claro, certamente que eu tenho um slogan. Ciclistas têm direito à rodovia também, ao seu barulho, a poluentes, a manias imprudentes. Eu espero que a gasolina suba para $8 o galão. Olha só o conselho, a fala do pai tão impactante. O Calvin diz: Thanks, Dad. I'll go ask Mom. Obrigado, papai. Eu vou perguntar para a mamãe. Não ficou satisfeito com a fala do pai e recorreu à mãe. Why? That's a great slogan. Ah, por quê? É um ótimo, um grande slogan. Olha só, gente, é um grande slogan mesmo. O tamanho de tudo aquilo que ele diz realmente acaba tendo um volume maior. Assim se manifestam as tirinhas, por meio de falas do dia a dia, com fundo de criticismo, de ironia, de reflexão, mas super regado e recheado de humor. Ok? So, let's see the continuation, my dear friends. Bora lá na continuação, galera. Oh, for today we have something really important to be studied. Para hoje temos algo muito importante a ser estudado. Something related to grammar is about subject pronoun. Veja só, nós estamos estudando pronomes pessoais como forma de elemento de gramática. Pronomes pessoais, aquelas palavras que realmente se referem a pessoas. São palavras que lembram sobre quem estamos falando,
quem somos nós, com quem eu estou falando. Veja só, pronomes pessoais, especialmente o subject pronoun, o pronome sujeito, aquele que realmente se comporta e está situado numa frase como sujeito da frase, aquele que está fazendo a ação da frase. Veja só, nós temos aqui um pronome sujeito muito famoso que é I. I, sempre escrito com letra maiúscula. I, que significa eu. You, nós temos o you, que é quem? Você. Nós também temos o he, que é ele, mas ele quem? Ele. A representação de um homem, a representação de um menino, ou seja, de uma pessoa do gênero masculino. Depois nós temos she. She é o quê? É ela, ou seja, uma mulher, uma menina, uma pessoa do gênero feminino. E nós temos o it, olha só a pronúncia, it, que significa ele e também significa ela. Mas é um ele ou ela referindo-se a coisas, a animais, a objetos, não a pessoa. Ele, o cachorro, ela, a cadeira. Ou seja, it é ele ou ela para coisa, animal e objeto. Nós também temos a expressão we, que significa nós. Nós temos o you, que aqui aparece outra vez o you. Aqui está dizendo que o you é vós, a mesma coisa que vocês. O you tem esse comportamento de significar você ou então vocês. Serve para os dois, para o singular e para o plural. Então, you pode ser você ou vocês, ou isto é, vós. E temos também o they, que significa eles, ou então significa elas, podendo ser o plural, tanto masculino quanto feminino. They, eles e elas. But we have something a little bit similar. Mas só que nós temos uma coisa muito parecida com toda essa história de I, eu, you, você, he, ele. Uma coisa muito parecida. Aliás, é igual mesmo. Que são quem? Os object pronouns, o pronome objeto. É aquele que não é o sujeito. É aquele que se comporta como objeto da frase. Vamos pensar assim? Vamos olhar aqui novamente para ver quem são eles e como fazer a diferença. Os subject pronouns, que são os pronomes sujeitos, são representados por esses, que nós falamos agora há pouco. I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, que é ele ou ela, coisa, animal, objeto, we, nós, you, que é vocês, e they, eles e elas. Só que tem também palavras que significam a mesma coisa disso daqui. Que é isso, ó. Me é a mesma coisa que I. Esse me significa eu, significa mim. Nós temos o you, que significa sempre você mesmo. Nós temos o him, que é a mesma coisa de he. Him significa ele. Her, ela, mesma coisa de she. It, que não muda, é ele ou ela, coisa, animal, objeto. Nós temos us, nós, mesma coisa de we. E nós temos o you, que é vocês, não muda nada, e them, eles e elas, a mesma coisa que they. Mas qual é a diferença? É simples. Estes aqui, ó, da esquerda, são os pronomes sujeitos. Eles aparecem no comecinho da frase, na maioria das vezes, antes do verbo, porque são eles que estão fazendo a ação. Estes aqui, me, you, him, her, it, us, you, them, que significam a mesma coisa disso, eles aparecem depois do verbo, mais no meio da frase, pois eles estão recebendo a ação do sujeito. Observe bem aqui nas frases. Can you help me? Você
pode me ajudar, ajudar a mim. Olha só, esse me é a mesma coisa que eu, só que está depois do verbo help. Então a gente vai usar me, ok? Depois, I know you. Eu conheço você, eu te conheço. Olha só a palavra you aparecendo depois do verbo know. Olha só, she isn't in love with him. Ela não está apaixonada por ele. Olha só aqui, ó, estar apaixonado é o verbo isn't in love. Ele a gente conhece como a palavra he. Mas só que he depois de verbo não pode ficar he, vai ficar him. Depois, he phones her every day. Ele liga, ele telefona para ela todos os dias. Olha só a palavra ela aparecendo depois da palavra phone, do verbo phone. I don't like it. Eu não gosto disso. Wait for us. Espere por nós. A palavra nós conhecemos como we, só que esse we depois de um verbo, aqui nós temos o verbo wait, we depois de um verbo vai ficar diferente, vai ficar us. Ou então, call them this evening, ligue para eles esta noite. Eles ou elas conhecemos como they, só que esse they, eles e elas depois de um verbo, neste caso nós temos o verbo call, não vai ficar they, vai ficar them. Essa é a grande diferença. Ok, classe? Isso usamos antes de verbo e esse daqui depois de verbo. Pronomes sujeitos e pronomes objetos. Really easy, isn't it? Fácil, não é, galera? Alright. Well, my dear friends, that's the end of one more class. I hope you have learned lots of things as well as enjoyed a lot. E aí, galera, aqui chega mais o finalzinho de uma aula de língua inglesa. Espero que tenham aprendido de montão e gostado especialmente. All the best for you and see you there. Tudo de bom a vocês e até lá. Bye bye.